Bem-vindos. Em instantes, nós começaremos o nosso webinar. Estamos aguardando, o pessoal está chegando à sala. Sejam muito bem-vindos. Estamos aí com 105 pessoas, é um número muito expressivo, muito bom para a ciência para hoje. Vamos aguardar mais alguns instantes. Bom dia, sejam bem-vindos. Em instantes, vamos iniciar o nosso webinar. Então, bem-vindos, né? Bom dia a todos. Bem-vindas e bem-vindos ao webinar de lançamento do primeiro boletim anual do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, o OCTE, apresentando o panorama da ciência brasileira 2015-2020. Este é um evento realizado pelo CGE, o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, e faz parte da programação de comemoração do seu aniversário. Este ano, o CGE completa 20 anos de contribuições para o SNCTI, o Sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação. Ao longo do ano, realizaremos uma série de eventos que enaltecem a importância do centro na disseminação da ciência, da tecnologia e da inovação. O CGE apresenta hoje o seu Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, o OCTE, e que tem como missão subsidiar a tomada de decisão e a formulação de políticas públicas, fornecendo informações de qualidade de maneira sistemática e contínua para os SNCTI, por meio de serviços de inteligência estratégica e antecipatória. Bem, sou Elaine Neme, do CGE, e serei a mestre de cerimônias deste evento. E antes de começarmos, temos alguns avisos. Caso tenha alguma pergunta ou dúvida ou comentário aos nossos convidados, por favor, pedimos que enviem para o endereço de e-mail que será disponibilizado no chat. As perguntas serão respondidas posteriormente pela equipe do OCTE. Visando o posterior compartilhamento e a disseminação das informações aqui tratadas, informo que este evento será gravado e tem previsão para término às 12 horas. Bem, contamos hoje com a participação de Márcio Miranda, que é diretor-presidente do CGE, Sávio Raeder, que é diretor de Ciências da Natureza da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica do MCTI, Fernanda Sobral, vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, Helena Nader, que é vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências, ABC, Adriana Badaró, que é líder do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação no CGE, Antônio Brasil Júnior, que é professor do Departamento de Sociologia da UFRJ, Marcelo Paiva, que é técnico do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, Oswaldo Luiz Alves, que é professor e coordenador científico do Laboratório de Química do Estado Sólido
do Instituto de Química da Unicamp, e Mariano Macedo, que é professor da UFRP, da Universidade Federal do Paraná, docente do programa de pós-graduação em Planejamento Urbano. E para dar as boas-vindas e falar um pouco sobre o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do CGE, gostaríamos de convidar Márcio Miranda, diretor-presidente do CGE. Por favor, Márcio, a palavra é sua. Bom dia, Elaine, bom dia e boas-vindas a todos os participantes desse seminário. Como diretor-presidente do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, eu tenho uma imensa satisfação de estar compartilhando com vocês alguns dos achados que o nosso Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação tem feito. Temos dos avanços que nosso país tem feito nessa área tão importante para o nosso desenvolvimento econômico e social. É importante destacar, e aqui nós temos vários atores que participaram dessas decisões, que a montagem desse observatório e os trabalhos que ele vem conduzindo fazem parte de uma demanda clara do nosso Conselho de Administração, que, particularmente a partir dos representantes nesse Conselho, da Academia Brasileira de Ciências, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, colocaram que o centro não poderia deixar de ter uma ação sistemática e permanente de monitoramento, acompanhamento do que está acontecendo nessas três áreas importantes: ciência, tecnologia e inovação. E esse trabalho que vocês vão ver ao longo desse seminário visa exatamente responder a essa demanda e, portanto, tornar-se uma ação sistemática e permanente. Importante dizer também que todo esse trabalho é feito e não poderia ser feito se não fosse o apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, nosso órgão supervisor do contrato de gestão, e particularmente dentro do MCTI, da Secretaria de Pesquisa e Formação Científica, hoje liderada pelo secretário Marcelo Morales, e aqui na nossa conversa representado pelo Sávio Rieder, que tem acompanhado muito de perto o que nós estamos fazendo e se constitui também um grande incentivador dessa atividade. Minha satisfação é muito grande também por poder contar aqui com as pessoas que já foram nominadas, mas que eu faço questão de nominar outra vez, como a Fernanda Sobral, que é uma parceira do CGE já, né, desde a sua criação, em trabalhos como esse que nós estamos apresentando e várias atividades de avaliação de programas de natureza estratégica do nosso país. Helena Nader, que desde muito tem sido não somente uma colaboradora, mas membro também do nosso Conselho de Administração e uma das mais fervorosas, né, entusiasta dos trabalhos que nós vimos conduzindo nesse particular, né? Nós temos aqui também um querido amigo e colaborador, o Oswaldo Luiz Alves, que desde a criação do centro vem conduzindo trabalhos juntos conosco e particularmente na área de mapeamento de competências na área científica e tecnológica de nanotecnologia. O Mariano Macedo, que é um participante desse observatório, está nos ajudando agora, inclusive, a mover as nossas atividades para indicadores que mostrem esse desenvolvimento no âmbito do país, de uma maneira geral, mas também no âmbito dos estados brasileiros, dando uma conotação regional para os dados que nós estamos trabalhando. E nossos colegas de equipe, liderados pela Adriana Badaró, que formam uma equipe pequena, mas muito produtiva, capaz de mobilizar essas competências e desenvolver processos que permitam extração de dados e a sua apresentação de forma a permitir análises que possam compor elementos de políticas públicas nessa área, né? Em particular, eu queria saudar aqui também o Antônio Brasil e o Marcelo Paiva, que, com muita criatividade, têm apontado caminhos
para que isso que nós vamos apresentar seja possível. Então, sem me alongar, eu queria dar as boas-vindas aos participantes. Estamos com um número espetacular de participantes nesse momento, perto de 225 participantes, obviamente atraídos pela importância do que nós estamos fazendo em colaboração com muitos de vocês. Passo de volta a palavra a Elaine, finalizando aqui com muito obrigado por todos que se envolveram com essa atividade ao longo de 2020 e no começo desse ano. Muito obrigada, Márcio. Neste momento, então, nós gostaríamos de ouvir Sávio Raeder, diretor do MCTI. Por favor, Sávio, a palavra é sua. Seu microfone está desligado. Bom dia, Elaine, bom dia a todos e todas. É uma honra e uma grande alegria estar com pessoas que nós admiramos tanto, pessoas tão ilustres aqui do nosso sistema de ciência e tecnologia. Nosso presidente, Márcio Miranda, que de algum tempo vem capitaneando aí nosso CGE, uma das organizações sociais mais atuantes, que representa aí um think tank da melhor qualidade, que o Ministério muito se orgulha, um think tank de nível internacional, que traz aqui mais uma contribuição relevante para o nosso sistema. Uma alegria também enorme, gigante, estar aqui com duas heroínas da ciência, a professora Fernanda Sobral, a professora Helena Nader. Professora Helena, cada dia mais bonita, o tempo só tem lhe feito bem, professora. Então, uma alegria estar aqui, enorme estar aqui com você, uma honra. Assim como uma alegria estar com pesquisadores tão ilustres aí, como o nosso Mariano Macedo, o nosso professor Oswaldo, e todos os demais colegas aqui presentes, colaboradores aqui do CGE e desse estudo. O Ministério se orgulha muito de poder ter essa contribuição do panorama da ciência brasileira nesse período de 2015 a 2020. Período de dificuldades, todos nós sabemos, período de escassez de recursos, de muitos solavancos em nosso sistema, de agendas que não conseguimos avançar, como a institucionalização do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o próprio, a questão do próprio decreto da biodiversidade, mas agendas que a gente vem seguindo em luta, seguindo no compromisso de poder avançar e poder fazer com que o nosso sistema se fortaleça e se torne cada vez mais pujante. Nesses tempos de pandemia, de dificuldades enormes que passamos, a ciência tem sido cada vez mais revelada como fundamental para os desafios da sociedade. É assim que a gente tem observado toda a questão da contribuição que a gente vem oferecido pela Rede Vírus às mazelas da nossa pandemia, com a contribuição no desenvolvimento de novas vacinas, de testes diagnósticos, de toda uma gama de métodos preventivos, enfim, que a ciência esteja ganhando cada vez mais corpo na sociedade é uma pequena boa notícia diante das dificuldades que a gente tem passado. Vale aqui uma palavra, como a gente está falando de um think tank, de um modelo OS, sobre a nossa próxima organização social, que a gente está em vias de qualificar, que é o Instituto Nacional do Mar. Estamos prestes aí a lançar o edital, a chamada do Instituto Nacional do Mar, que deve se tornar a nossa próxima organização social e aí nos ajudar em toda a pesquisa oceânica, em pesquisas relevantes para a nossa costa brasileira. Nesse trabalho que a gente está lançando hoje aqui, a gente tem achado super relevantes um conjunto, um esforço muito grande que vai ser apresentado, de uma análise de mais de 320 mil artigos científicos, uma coisa de primeira linha, que nos coloca aí com a melhor visão sobre tudo que foi produzido ao longo desse período de 2015 e 2020. O Brasil, como revela esse estudo, aí, ocupando a 13ª posição do ranking global da produção científica nesse período, tem toda uma contribuição pujante a dar à ciência, à sociedade brasileira e também a nível global. Um ponto importante que a gente tem destacado aqui no âmbito da Secretaria, a Secretaria, como bem o nosso
querido presidente Márcio colocou, coordenada, capitaneada pelo secretário Marcelo Morales, que não pôde estar aqui conosco por estar em uma agenda internacional ligada à questão oceânica, é o ponto de todo o resultado aí do esforço dos nossos cientistas, que faz com que a ciência brasileira seja capaz, seja forte, pujante e cresça, né, como foi apresentado, em nível mais avançado do que a própria ciência global, né. Um alinhamento que a gente vem promovendo aqui fortemente é com a questão dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É muito importante essa Agenda 2030, essa agenda dos ODS e todo o alinhamento que pode ser feito em torno disso. Muitas contribuições estão aí feitas no campo da saúde, no campo do que toca aqui ao nosso departamento, no campo da biodiversidade, identificando aí a questão da mudança climática, com forte crescimento de matemática, que cada vez mais estudada, cada vez mais abordada. Um tema importante que foi apontado como emergente da ecologia urbana, né, muito alinhado com outra iniciativa da maior relevância do CGE, que é o Observatório de Inovações e Cidades Sustentáveis, que acompanhamos de perto. Enfim, uma contribuição muito rica desse panorama da ciência brasileira e do observatório de maneira mais ampla. Novamente, uma grande alegria estar aqui, né, podendo participar desse evento, podendo estar com pessoas tão ilustres e podendo reforçar a importância do CGE, do Observatório para a Ciência Brasileira. Muito obrigado, a palavra é sua, Elaine. Ok, muito obrigada, Sávio, muito obrigada pelas suas palavras. E neste momento, então, nós convidamos a Fernanda Sobral, vice-presidente da SBPC. Por favor, professora Fernanda, a palavra é sua. Bom dia, Elaine, também não vi há muito tempo, e Sim. bom dia a todos que estão aqui comigo participando, todos e todas, e que nos assistem. Primeiro, eu queria, no evento que é para lançar uma publicação de um observatório de ciência e tecnologia, eu não poderia começar sem falar da grande perda da ciência de ontem, que foi o professor Sérgio Mascarenhas, presidente de honra da SBPC. Ele vai fazer muita falta na luta pela ciência. Bem, mas agora vamos à publicação desse boletim. Eu acho que essa publicação é resultado de um trabalho minucioso e com técnicas de pesquisa sofisticadas que é resultado e que é justamente a missão do CGE, que é subsidiar processos de tomada de decisão em temas relacionados à ciência, tecnologia e inovação por meio de estudos. Esse é um caso. Esse monitoramento da produção científica, tecnológica e de inovação, e que o próprio Dr. Márcio se referiu, que foi uma demanda da SBPC, da ABC, permite justamente mapear os objetos de pesquisa mais recorrentes, as dinâmicas e tendências da comunidade científica, áreas de conhecimento já consolidadas e atuações multidisciplinares, como também a própria internacionalização desse conhecimento. É nesse sentido que eu acho que pode contribuir para tomadas de decisões, que é o objetivo dos estudos do CGE. Nesse caso, o observatório trabalhou, já foi citado aqui, né, com uma coleção de mais de 300 mil artigos produzidos nos últimos 6 anos, extraídos justamente da Web of Science. Eu queria destacar algumas questões sobre a colaboração internacional. O primeiro resultado impactante é que os dados de 2020 mostram que a produção brasileira de artigo cresceu 32,2% em relação ao ano 2015. No mesmo período, a produção global de artigos cresceu 27%. No entanto, no que concerne à colaboração de pesquisadores de instituições brasileiras com outros países,
se verifica ainda uma latente ou baixa diversificação das parcerias internacionais. Essas parcerias acontecem, sobretudo, com os Estados Unidos, e a parceria, por exemplo, com países da América do Sul ainda é baixa, e entre as colaborações internacionais, 14% tem uma colaboração com o país dos BRICS, sendo o principal parceiro a China. A partir também de cálculos cientométricos, isso eu acho bem interessante, são identificados os temas importantes, os domínios temáticos centrais. E aí você vê a questões como a biodiversidade, educação, saúde e algumas tecnologias habilitadoras como nanomateriais. No que se refere à produção científica sobre Covid, com participação brasileira, se constata que, além do contexto médico-hospitalar, foram múltiplos os objetos de pesquisa abordados sob diferentes perspectivas. Por exemplo, os impactos sociais, econômicos, políticos deram margem a importantes discussões das áreas de ciências sociais e também um novo grupo surgiu inteiramente dedicado às transformações climáticas e ambientais durante a pandemia. Também contribuições na área epidemiológica e no campo de saúde mental foram consideráveis. E no que se refere à questão até da internacionalização, foi um momento de realização de muitas parcerias com autores de outros países. E aí, de novo, a China se destaca. O que a gente pode ver, eu destaquei algumas questões, é que o investimento realizado em ciência e tecnologia está garantindo o presente, ou seja, valeu a pena, mas só que a gente precisa pensar no futuro. Ou seja, sem investimento em ciência e tecnologia no atual momento, essa capacidade, essa competência pode se esgotar. Bem, agora, já que o próprio doutor Márcio se referiu a que esse estudo é resultado de demandas, né? Eu gostaria de dizer que a SBPC está propondo, sugerindo agora, 2 estudos que nós sabemos que é da maior importância. Um deles é um estudo atualizado sobre a evasão de talentos para o exterior da área de ciência e tecnologia. Diante da grave crise sanitária, econômica e social que nós estamos passando, o que a gente vê muito na imprensa são depoimentos de pesquisadores a partir da sua própria realidade cotidiana. Mas nós precisamos ter um estudo abrangente no país sobre o tema que possa gerar dados confiáveis e atualizados sobre essa preocupante tendência. Sobretudo porque o CGE tem uma tradição já com estudos nessa área de recursos humanos, inclusive sobre a questão dos mestres, da absorção de mestres e doutores. Um outro estudo que nós consideramos muito importante e que deve acontecer de forma continuada, pode ser uma tarefa para o próprio observatório, refere-se ao cômputo anual dos recursos financeiros globais e por segmentos destinados à pesquisa e desenvolvimento no país. Ou seja, gerar dados de forma continuada dos recursos totais destinados à ciência, tecnologia e inovação pelas diferentes esferas governamentais, federal, estadual, municipal, além de se computar os recursos provenientes do setor privado e de outros organismos. Eu acho que o país está carecendo de dados confiáveis para a gente ter, na realidade,
uma noção mais exata sobre os investimentos nessa área e sobre a proporção dela em relação ao PIB. Então, depois de 2 demandas, eu volto a dar os parabéns à equipe do CGE pelo resultado alcançado. É nesse sentido, quer dizer, como vocês estão trazendo um resultado tão importante para a tomada de decisões, que nós aqui estamos propondo outros estudos também importantes com o mesmo objetivo. É essa a ideia. Obrigada e parabéns. Muito obrigada, professora Fernanda. Sua demanda já foi anotada. E nós agora gostaríamos, então, de convidar a professora Helena Nader, vice-presidente da ABC. Por favor, professora, a palavra é sua. Muito obrigada, Elaine. Bom dia a todas e todos. É uma honra estar aqui. Cumprimento na pessoa do Dr. Márcio Miranda, a todos do CGE, os que estão na ativa e também os do passado. Minhas saudações, e da pessoa do Dr. Sávio Haider, a todos do MCTI que estão participando deste evento. Eu não quero ser repetitiva, várias das coisas que a Fernanda apontou são as posições também da ABC, mas eu gostaria também de trazer de novo o professor Sérgio Mascarenhas. Há 11 anos atrás, quando se encerrava a 4ª Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia, Inovação, que o CGE também coordenou, ali no hotel, acho que é Tulip, Golden Tulip, vai mudando os nomes. Quem fez a conferência de encerramento foi o professor Sérgio Mascarenhas. E o título tem tudo a ver com esse observatório, olhando para o futuro. Ele nos deixou aos 93 anos, físico, mas a gente sempre dizia, um grande humanista que acreditou na capacidade de educação, ciência e tecnologia do país. Ele era o mais jovem cientista, eu diria, porque ele estava sempre motivado a fazer novidades, sempre instigando a gente. Membro de academias do mundo todo. Então, vai fazer muita falta. Mas ele deixa um legado, pessoas que vão estar de todas as faixas de idade, que vão tentar, de uma forma quase que impossível, substituir o que ele nos instigava, né? Muito antes de virar moda a palavra empreendedorismo, o Sérgio era isso, né? Criador da Embrapa, lá de São Carlos, instrumentação, da UFSCar, são tantas coisas. E, em relação a esse observatório, né, o CGE, eu vejo o seguinte, o Brasil, infelizmente, eu sou muito crítica, quem me conhece sabe disso, o Brasil adora criar coisas, mas sem olhar, levar em consideração as coisas que ele conquistou, e vai trocando. Então, este observatório vai ser fundamental para planejar o futuro. Como é que você planeja sem dados? E a mídia adora, né? Nada contra a mídia, hein? Por favor, eu sou a favor da mídia, eu acho a mídia fundamental, a gente precisa da mídia, mas o que mais vem de jornal são críticas. E muitas vezes a gente lê na mídia que a ciência brasileira é medíocre. E isso sempre me atingiu profundamente. Medíocre com base no quê? Em opinião de indivíduo? Ou será que tem componentes políticos em opiniões? Então, a melhor maneira é
uma análise isenta, com números, com dados que são acessíveis e podem ser verificados por pares e por ímpares. Pode ser verificado por todos. Então, esses dados mostram, como a Fernanda já bem colocou, dados importantíssimos da ciência brasileira. E da ciência, eu quero dizer, de todas as áreas do conhecimento, das humanidades, das sociais, até a altíssima tecnologia. Então, com esses dados, nós vamos poder fazer planejamento estratégico. Nós vamos poder ter, que a nossa ENCT, que é a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, vai até 2022, né, Sábio? Você me corrija se eu estiver errado. Nós temos que ter uma nova estratégia. Como que nós vamos fazer a estratégia? Com esses dados. Como é que nós vamos planejar 5, 10 anos? Com esses dados. Então, parece simples, né? Ter uma coletânea, dados que você pode buscar, mas é fundamental. E a demanda, como a Fernanda já trouxe, de se saber que todo mundo fala quanto a gente gasta em ciência. Ninguém tem o dado. Não temos. O Brasil não coleta esses dados desde 2017, pelo menos. Você pede no Ministério, não tem. Você pede na iniciativa privada, também não tem. Ninguém tem. Agora se estima que deva ter caído para 0,5%, 0,6% do PIB. Baseado no quê? Então, nós também temos que ter isso. Porque, e aqui eu vou ser bem incisiva, o presidente eleito, que foi eleito, prometeu, ele ainda tem tempo de cumprir, que ele iria levar ciência e tecnologia a um patamar nunca visto. E queria investir 2%, na verdade 3%, ele assinou um documento, do PIB em ciência e tecnologia. Nós temos ainda um ano e meio pela frente, quem sabe, e vou encerrando, a gente consegue reverter esse quadro que estamos. Eu sei que é um dia de festa, mas é um dia de também autocrítica e de crítica. Sem financiamento, como a Fernanda colocou, o que o CGE levantou é passado. Ciência leva anos para ser publicada. Ciência leva anos para sair da bancada até a publicação final. A inovação, mais tempo ainda, para estar dentro da chão da fábrica ou das empresas. Então, nós estamos vivendo do passado. Esses dados que o CGE levanta e que nós tivemos muito orgulho de participar, vão ser extremamente relevantes para o Brasil que podemos e queremos. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Helena, muito obrigada mesmo. Bem, neste momento, então, encerramos a solenidade de abertura deste webinar e iniciamos o lançamento do boletim anual Panorama da Cidade Brasileira 2015-2020, com a apresentação de uma visão mais macro de alguns achados importantes pelo Observatório. O boletim completo está disponível neste momento no site do CGE, podendo acessar www.cge.org.br. Bem, convidamos agora a líder do Observatório, Adriana Badaró, para falar sobre o primeiro boletim anual do Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação, o OCT. Por favor, Adriana, a palavra é sua. Obrigada, Elaine, e obrigada a todos pela presença aqui hoje. É um imenso prazer poder apresentar para vocês o Observatório de Ciência, Tecnologia e Inovação do CGE, o OCT, e o seu primeiro boletim anual. Principalmente depois dessas falas tão
perfeitas e bem colocadas, tanto do Sávio, do nosso presidente Márcio, Helena, Fernanda, que tanto tem nos ajudado a construir e a desenhar todos os nossos objetivos dentro desse observatório. Bom, o observatório, como já foi colocado pelo Márcio, né, ele é fruto dessa demanda do Conselho de Administração do Centro, exatamente para criar, a partir das experiências acumuladas pelo Centro ao longo dos últimos 20 anos, né, esse espaço, tanto de reflexão quanto de construção coletiva para se pensar o futuro e se entender mais o ambiente de ciência, tecnologia e inovação. Ou seja, um serviço de monitoramento sistemático e contínuo que pudesse, sim, oferecer informações qualificadas e baseadas em evidências para esse planejar e pensar o futuro. Próximo slide, por favor. Como missão principal do observatório, como já foi colocado, é exatamente esse subsídio a tomadas de decisão, formulação e avaliação de políticas públicas, o que converge muito com o objetivo principal do CGE, e para realizar isso, a gente tem se estruturado no observatório, que tem pouco mais de um ano de atuação, em torno de 2 eixos de monitoramento e análise. Próximo, por favor. E quais são esses 2 eixos? Um deles, intitulado Panorama da Ciência e Tecnologia, tem como principal objetivo isso, ou seja, um olhar mais temático para poder entender como é feita a ciência no Brasil e no mundo, e também para onde está indo essa tendência, essa ciência. Ou seja, um olhar sobre tendências, sobre temas estratégicos, que possam subsidiar não tanto construção de agendas estratégicas para o nosso país, mas também buscar esse país, como a professora Helena bem colocou, que queremos e que podemos, né? Aqui, o foco nesses panoramas são exatamente essa compreensão dos objetos de pesquisa e da dinâmica e relação entre eles e das diversas ciências, né? E como elas conversam entre si para poder formar essa ciência no mundo como um todo. Um segundo eixo de atuação, que nós chamamos de indicadores de geografia da ciência e tecnologia, ele traz exatamente esse olhar complementar colocado anteriormente para não só entender o que a ciência faz, mas também que outras variáveis do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação têm que ser consideradas para realmente se fazer um desenho de uma política pública que atenda ao desenvolvimento regional, local e a nível nacional como um todo. Aqui a gente vai apresentar alguns resultados mais à frente, mas nós estamos trazendo propostas que trazem, inclusive, os desafios para se pensar indicadores de inovação, não só no país, mas no mundo também. Próximo, por favor. E são exatamente os resultados desses 2 eixos de atuação do nosso observatório que deram fruto a esse primeiro boletim anual do OCT, que foram os nossos trabalhos desenvolvidos ao longo de 2020, nós intitulamos essa publicação de Panorama da Ciência Brasileira. O período de cobertura da maioria dos dados trabalhados por nós foi de 2015 a 2020, e ela está estruturada especificamente em 4 grandes capítulos. No primeiro deles, o primeiro capítulo, a gente traz um olhar mais macro, mais quantitativo sobre indicadores tradicionais sobre essa produção científica ao longo desses 6 anos. E aqui, contando 2015 a 2020 e completo. É um olhar que traz tanta comparação dessa produção científica em relação à produção mundial, como também enfoques nas áreas de pesquisa, em quais áreas em relação a essa produção mundial o Brasil tem se destacado, onde estão as nossas fortalezas, as fortalezas na nossa produção do conhecimento, e também o nosso potencial de colaboração, como nós estamos em colaboração com outros países. E aí eu agradeço a Fernanda por já ter pincelado alguns resultados, inclusive, sobre esse capítulo, que foi muito bem colocado para introduzir esse segundo, que é o coração, por assim dizer, dessa publicação, na qual a gente traz uma análise mais temática, mais qualitativa sobre esses mais de 320 mil artigos que nós coletamos nesse período. E aqui
vocês vão ver, o professor Antônio, inclusive, vai pincelar algumas dessas informações. O OCT investiu muito, não só naquelas técnicas que o CGE já vem empregando nos últimos anos para poder mapear a ciência, mapear o desenvolvimento tecnológico, mapear as competências nacionais, mas também que outros desenvolvimentos metodológicos poderíamos combinar para enfrentar esse desafio de mapear a ciência brasileira. Nós tínhamos aqui, inclusive, a pergunta maior colocada pelo Conselho foi: para onde vai a ciência brasileira? Então, com esse olhar para o futuro, a gente primeiro fez um levantamento do status atual da ciência brasileira. E combinando várias métricas e novas, nós conseguimos identificar quais são aqueles principais conjuntos de publicações em torno de grandes domínios temáticos. Ou seja, quais são os principais objetos dentro de grandes domínios temáticos que se relacionam e se destacam ou que movem a construção de alguns desenvolvimentos. Aqui nós trouxemos alguns que serão também pincelados ao longo desse evento, como educação, temas relacionados à educação, trazendo inclusive tópicos como educação híbrida, educação à distância, e que se mostrou nessa pandemia um desafio tão latente, biodiversidade, esse ambiente tão complexo e tão necessário e estratégico para o mundo, saúde, agropecuária, onde o Brasil tem uma fortaleza inegável, além também de outros mais voltados, como a Fernanda bem colocou no início, para tecnologias habilitadoras, seja na área de nanomateriais, seja trazendo especificidades sobre nanopartículas, e também o papel da engenharia nessas diferentes aplicações e construções do conhecimento. Próximo. Bom, passado esse panorama, esse levantamento, esse olhar mais macro para a produção nos últimos 5 anos, que é exatamente essa construção dessa linha de base para esse monitoramento contínuo que agora o OCT se propõe a fazer da ciência brasileira, nós também fizemos um olhar para um grande desafio nacional e global, que foi a Covid-19. Um dos objetivos daquele eixo de panoramas de CIT é não só o olhar macro sobre a ciência, mas também que possam ser orientados para missões. Nesse aspecto, Fernanda, as suas demandas já estão realmente anotadas, porque são elas que alimentam esse eixo de atuação. E em 2020, infelizmente, por essa crise sanitária que vivemos, não podemos deixar de ter um olhar sobre os esforços científicos no mundo e qual foi a participação brasileira para isso. Então, ano passado, nós lançamos 2 boletins intermediários sobre como se dava e quais os principais objetos de pesquisa que estavam num crescimento imenso sendo produzidos pelo mundo. E para esse boletim nós fizemos um consolidado de todo o ano de 2020, ressaltando inclusive os principais objetos de pesquisa com participação de pesquisadores brasileiros. Por fim, no último capítulo, como foi colocado, não dá para a gente ter só um olhar sobre a produção do conhecimento sem instalar esse olhar, principalmente quando se pensa em construção de políticas públicas, em planejar um futuro, dentro do contexto do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação como um todo. E esse capítulo de indicadores de inovação, novos desafios, ele está trazendo exatamente essa discussão. Além de apresentar a proposta com um olhar mais regional, que o OCT está trazendo, nós estamos aqui também levantando pontos para o nosso futuro, ou seja, que outros indicadores, que outras variáveis um observatório de ciência, tecnologia e inovação precisa considerar para realmente entender as necessidades, demandas e oportunidades do desenvolvimento científico e tecnológico no país. E essa é a conclusão, um pouco o chamado para a discussão que esse último capítulo traz. Inclusive, nos próximos meses, a gente vai estar lançando um boletim específico com os primeiros resultados levantados sobre esses indicadores. Próximo. Bom, e cumprindo essa tradição fantástica que está no DNA de criação do CGE, de contar com uma grande rede de parceiros, colaboradores, especialistas e atores-chave no Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, o OCT também contou com a participação de pesquisadores, professores universitários, colaboradores do nosso próprio centro, e também contamos com a participação do CNPq, que tem
compartilhado conosco e participado de outras construções também dentro do OCT. O Ministério, forte parceiro da gente em várias questões, em várias análises, e eles trouxeram aqui reflexões específicas sobre alguns achados dentro desse conjunto de resultados produzidos pelo OCT, seja em relação à educação e à pandemia, quais são os novos cenários e desafios que a gente tem aqui, a biodiversidade também colocada pelo Bruno Nunes e a Daniela também, desafios na gestão da pesquisa, a gente contou aqui com a participação da coordenação de pesquisa em saúde do CNPq, nos trazendo, inclusive, pontos sobre os desafios de fomento à pesquisa em saúde no país, e nanomateriais e os impactos dessas tecnologias para a sociedade. O professor Oswaldo fez uma boa reflexão sobre uma área tão complexa e, ao mesmo tempo, tão importante e tão atual para o nosso futuro. Verena Ritter, nossa parceira no CGE, nos ajudou a fazer um olhar mais focado sobre os resultados das vacinas na geopolítica, ou seja, da Covid, principalmente no ambiente do BRICS, da mesma forma que contamos com Sofia Daia e o professor Klaus, trazendo esse olhar mais macro sobre educação. Próximo. Bom, e além de agradecer a todos esses colaboradores, eu quero fazer um agradecimento especial a toda a equipe do OCT e a todos os colaboradores do centro, sem os quais a gente não conseguiria desenvolver um trabalho tão árduo, não só de desenvolvimento metodológico muito rico, mas também com um volume de dados tão grande que realmente representou desafios para várias áreas do centro. Mas eu quero agradecê-los e parabenizá-los e dizer que realmente é um prazer a cada descoberta e a cada desenvolvimento que a gente faz nesse observatório. Eu acho que ele reflete muito a riqueza pela qual o centro foi criado há 20 anos atrás, e toda a perspectiva colocada em cada uma das conferências nacionais que vocês mencionaram, e é com esse propósito que todos esses nomes e outros tantos, que eu não tenho como colocar todos aqui do centro, têm se empenhado para tornar possível isso. Agradeço a todos vocês e principalmente alguns dos nossos colaboradores que estarão aqui hoje para apresentar alguns dos resultados que estão no nosso boletim. Espero que vocês gostem da sua publicação e em breve a gente vai compartilhar com vocês também um ambiente eletrônico em que todos possam fazer suas análises e acessar não só esses resultados, mas outros que o OCT já está construindo. Obrigada. Muito obrigada e parabéns pela sua apresentação, Adriana. E neste momento, para falar sobre como mapear a ciência brasileira, novos instrumentos para novos objetos de pesquisa, convidamos Antônio Brasil, que é professor da UFRJ, do Departamento de Sociologia. Professor Antônio, a palavra é sua. Bom dia a todas, bom dia a todos. Com muita alegria que participo deste webinário de lançamento do primeiro boletim do OCT, CGE. Agradeço desde já o convite feito pela Adriana e pelo Centro para apresentar aqui alguns aspectos da metodologia desenvolvida pelo projeto, do qual fui um dos consultores ao lado do meu colega e amigo Lucas Carvalho, professor da Universidade Federal Fluminense, e que assinou comigo, inclusive, a nota técnica que acompanha este boletim. E também aqui aproveito para registrar meu agradecimento pela parceria de trabalho, não só com o Lucas, mas com toda a equipe do OCT, que desenvolve desde o ano passado, em meio a tantas dificuldades desse contexto pandêmico, um trabalho realmente excelente. O título da minha breve apresentação aqui é Como mapear a ciência brasileira. Novos instrumentos para novos objetos de pesquisa. O título, em forma de pergunta, remete de fato a um campo de problemas que, a meu ver, deve ser enfrentado em escala coletiva e de forma plural, dado o volume e o dinamismo da produção científica brasileira. O boletim é uma tentativa, a meu ver, de estimular essa conversa. O subtítulo, Novos instrumentos para novos objetos de pesquisa, remete, a meu ver, à principal provocação teórico-metodológica trazida pelo projeto do OCT, que é justamente essa tentativa de criar instrumentos novos, ou ainda pouco testados, pelo menos na escala em que se propõe esse projeto, para sinalizar objetos, à primeira vista, tão pouco tangíveis ou de difícil observação, como é o caso da ciência brasileira. No caso aqui, eu falo observar a ciência brasileira, assumindo o desafio de pensá-la não de modo segmentado, mas em seu conjunto, o que coloca desafios novos para os pesquisadores.
Bem, e aqui, para começar essa minha exposição, a gente está com alguns pontos, né? Bem, essa possibilidade de observar o conjunto da ciência brasileira, né, ela se liga, obviamente, à disponibilidade, né, de grandes bancos de dados relativos à produção científica, né? Claro, se a existência de bases indexadoras de artigos, né, algo, enfim, relativamente novo, né, essa existência já remonta a algumas décadas, certamente é algo recente a multiplicação de bancos de dados, né, concorrentes ou complementares, que permitem analisar as múltiplas dimensões da ciência, tanto em relação à sua produção e inserção institucional, mas também as suas dinâmicas propriamente cognitivas, né? Isso sem falar, né, das novas possibilidades abertas em relação ao impacto da ciência no mundo, né, como, por exemplo, né, o seu impacto em interações online, as chamadas mídias sociais. Não é à toa que, cada vez mais, pesquisadores vêm recorrendo a ferramentas cientométricas para fazer os seus famosos balanços bibliográficos, né, destinados a identificar o estado da arte em determinado campo de pesquisa. E estamos diante de uma verdadeira revolução informacional, né, como sugerem alguns autores, que vem alterando, né, de modo bastante recorrente as formas pelas quais a ciência e a própria sociedade se auto-observam, né? Ora, essa multiplicação de dados também se liga a um processo mais recente que é uma verdadeira transformação nas infraestruturas de pesquisa, né, que precisa incorporar cada vez mais novos recursos computacionais e de processamento de dados, a fim de analisar volumes cada vez maiores de dados. Os campos da sociologia da ciência, da cientometria, da ciência da informação, da ciência de dados, né, dando alguns exemplos de campos em que se voltam a esse desafio, esses campos vêm se interpenetrando e as próprias fronteiras, a meu ver, entre as chamadas ciências humanas e as ciências duras, né, eles vão cada vez mais perdendo seu sentido autoevidente, né? O uso de programação, de pacotes de análise de dados, a combinação de algoritmos e a própria integração de bancos de dados passam a fazer parte do dia a dia de pesquisadores de formações diversas, possibilitando novas conversas inter e transdisciplinares para, né, enfrentar o desafio aqui posto. E o convívio cotidiano com a equipe do OCT, né, que reunia, colocava lado a lado sociólogos, que, né, como no próprio caso, físicos, cientistas de dados, né, ilustra bem isso, a meu ver. Pois bem, essa necessidade... volta um pouquinho, o slide anterior, obrigado. Essa necessidade de tratar em conjunto um volume de dados até pouco tempo atrás impensável, como no caso dos 320 mil documentos, né, artigos científicos, que essa primeira etapa da pesquisa do OCT coloca, exige uma reflexão também teórico-metodológica sobre nossos instrumentos de análise, né? Nossa reflexão aqui não basta apenas adaptar os recursos disponíveis para fazer frente ao chamado Big Data, né, Big Data. Novos instrumentos, no limite, novos objetos de conhecimento precisam ser gerados a fim de tornar essa complexidade intrínseca aos dados manejável e inteligível, né? Pode passar agora, por favor. Nesse sentido, né, como ler os 320 mil documentos tratados nesse boletim pela equipe do OCT, né? Embora preciosa, né, a leitura atenta dos textos ou dos resumos das palavras-chave de cada um desses documentos seria uma tarefa custosa, no limite impossível. A gente precisa lançar aqui de outras formas de ler esse material, né? Uma leitura à distância ou uma leitura distante, né? Nos termos provocativos do Franco Moretti, né? Inclusive trago aqui uma pequena citação desse autor, que é referência no campo dos estudos literários e também no campo emergente das chamadas humanidades digitais. Leitura distante implica levar a sério a distância não como obstáculo ao conhecimento, mas como a sua própria condição. E aqui trago, nessa breve citação, ilustrando essa provocação. É preciso usar estratégias para codificação e simplificação dos textos e de suas relações, como, por exemplo, o uso dos campos de metadados disponibilizados pela Web of Science, como palavras-chave, referências bibliográficas, resumos, instituições, número de citações, enfim, assim por diante, né? Como na citação aqui presente no slide, né, nós renunciamos aqui à exploração em profundidade de cada texto, de cada documento em particular, e cada documento é um universo próprio, com sua complexidade própria. Quer dizer, aceitamos perder informação relativa aos artigos em sua particularidade e colocamos foco nas redes de relações que eles conformam, né, com o intuito de criar conhecimento novo e, potencialmente, informações surpreendentes a partir dessa perda de informações, né? Esse paradoxo de perder informação para gerar nova informação. Pode passar, por gentileza. Para isso, né, nós usamos algumas técnicas de leitura distante, usando essa provocação do Moretti,
para discernir algumas relações estruturantes da ciência brasileira. Uma dessas técnicas, talvez, na verdade, a principal do projeto, é a modelagem de uma rede de relações semânticas entre cada documento, entre cada artigo, e que permite, por meio de um cálculo de frequência e relevância dos termos, dos títulos e resumos de cada documento, gerar uma matriz relacional e, com isso, aproximar ou distanciar textos de acordo com o índice de similaridade. Essa metodologia foi crucial para a detecção, como já adiantou a Adriana, de grandes agrupamentos temáticos, né? E esse procedimento, que toma a distância de um texto considerado isoladamente para ver como esse texto se distribui como um nó no emaranhado de relações, explicita a produtividade da leitura distante. De novo, se cada documento em si mesmo é um universo complexo, e que, portanto, exige, uma leitura demorada e aprofundada, a codificação e a simplificação que aqui trazemos, tornando o texto um elemento de uma estrutura de relações com milhares de outros textos, gera um nível novo e emergente de complexidade que é redutível a cada texto em particular. Esse nível emergente que é objeto novo de conhecimento constituído pela equipe do OCT. Essa rede de mais de 320 mil artigos, modelada pela equipe do OCT, permite observar de um ângulo original e inédito a estrutura semântica das comunicações científicas com participação brasileira no mundo, indo muito além das formas já assentadas ou prévias de classificação temática ou disciplinar oferecidas, por exemplo, pela própria Web of Science, ou iniciativas análogas feitas em outros contextos nacionais. Bem, essas potencialidades da leitura distante, desse novo objeto de conhecimento aqui criado, vem acompanhado sempre de alguns limites. Toda observação, mesmo aquela que se propõe a observar à distância, tem seus pontos cegos. A gente sabe que a coleção da Web of Science tem vieses de seleção, ela tem, a sua cobertura não é exatamente idêntica para todos os campos da ciência, não por acaso aqui tomamos a Web of Science como ponto de partida, não como ponto de chegada. A ideia é integrar outros bancos de dados à medida que o projeto vai avançando. Bem, e no fundo, isso permite também criar novas perguntas. Aqui nesse slide aqui temos algumas dessas possibilidades, que tem a ver com a própria forma como se dá a modelagem da rede semântica. O Marcelo vai apresentar daqui a pouco alguns estados mais substantivos desse processo. Os agrupamentos temáticos são comunidades de artigos científicos que apresentam alguma conexão significativa entre si, semântica. Então, a gente pode explorar a análise de relações entre documentos no interior de cada agrupamento, como distribuem seus temas e se relacionam, mas também tendências mais recentes dentro de cada agrupamento, bem como um certo nível emergente de complexidade, sobre como os próprios agrupamentos se relacionam entre si. Bem, eu sei que já estou estourando o tempo, então, só para passar o último slide, já para passar a palavra para o Marcelo, por gentileza. Aqui é uma ilustração da rede de similaridade semântica. O Marcelo vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, pode passar. E aqui, na verdade, é só explicitar por onde começar. Esse universo exige uma escolha difícil. Por onde começar, escolhemos alguns agrupamentos estratégicos, tanto pelo volume de documentos, como no caso do agrupamento de educação, pode passar, mas também alguns agrupamentos que têm algumas métricas relevantes de centralidade, como centralidade autovetor, que mede a qualidade das suas conexões, no caso da saúde pública, e também centralidade de intermediação, no caso da biodiversidade. Então, quer dizer, a gente não se trata de esgotar o universo, mas alguns pontos de partida que permitam criar uma visão de alguns padrões mais gerais dessa rede de comunicação modelada pelas relações semânticas. Bem, então, pode passar para o último slide. Então, muito obrigado pela atenção e quaisquer dúvidas podem enviar para o meu e-mail, a ideia é que a gente consiga criar uma nova conversa entre pesquisadores, gestores e público interessado em ciência. Muito obrigada, professor Antônio. Muito obrigada mesmo pela sua apresentação. E, neste momento, então, para falar sobre o estado da arte da ciência brasileira, principais resultados, convidamos Marcelo Paiva, assessor técnico do Observatório no CGE. Por favor, Marcelo. Bom dia a todos. Obrigado, Elaine. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui no lançamento do nosso primeiro boletim sobre o panorama da ciência brasileira. Como a Elaine comentou, também atuo como membro do Observatório em Ciência, Tecnologia e Inovação do CGE. Hoje eu vou apresentar brevemente alguns dos principais resultados da nossa metodologia, apresentada pelo Antônio, que tinha como objetivo principal construir um sistema de monitoramento temático da ciência brasileira.
Os resultados alcançados podem ser compreendidos de forma geral em 3 importantes eixos de análise. O primeiro diz respeito à detecção de padrões na produção científica, seja pela identificação de contextos temáticos multidisciplinares, destacando aí sinergias e trocas entre áreas de pesquisa, como exemplo, um importante nicho de pesquisas que vem aproximando a ciência da computação e a própria cardiologia. Um outro eixo de análise também em destaque é o monitoramento de novos temas, feito pelo acompanhamento de mudanças nesse panorama, permitindo, inclusive, verificar pontos disruptivos na produção temática brasileira, como o surgimento de novos clusters, inclusive clusters voltados especificamente para o enfrentamento da Covid-19. E um terceiro também eixo de análise é a possibilidade de identificar novos objetos de pesquisa, seja pelo surgimento de novas indexações ou pelo aumento de algumas forças temáticas na pesquisa brasileira, como exemplo, novas pesquisas aí que estão se tornando cada vez mais recorrentes sobre o tema de e-health e telemedicina. Pode passar, Gê, por favor. Bom, esses são os principais agrupamentos temáticos identificados, né, formando, portanto, o primeiro panorama do estado da arte da ciência brasileira, indexada na Web of Science, feita nos últimos 5 anos. Nós decidimos por observar os 30 clusters mais volumosos e mais outros 5 clusters estratégicos para o ambiente em CTI no país, com o objetivo de compreender melhor alguma das dinâmicas da ciência feita com participação nacional. Bom, entre os 10 primeiros clusters, né, em termos de volume, entre eles compreendendo cada um entre 8.000 a 16.000 artigos científicos, foi possível identificar aí agrupamentos temáticos de dedicação dos nossos cientistas, seja na área da educação, na área da biodiversidade, nanopartículas, um complexo inteiramente dedicado à pecuária e à agricultura, saúde pública, física teórica, fisiologia, solos e lavoura, inovação e sustentabilidade. Esse conjunto dos 10 maiores clusters da ciência brasileira, eles cobrem cerca de 1/3 de toda a produção científica indexada na Web of Science nos últimos 5 anos. Entre os outros 20 maiores clusters, né, é possível verificar aí uma considerável constelação de agrupamentos temáticos relacionados ao tema da saúde e das ciências da vida, destacando aí alguns agrupamentos de pesquisa, né, com foco em atenção primária à saúde, estudos sobre câncer, geriatria e doenças parasitárias. Já entre os 35 agrupamentos maiores, né, pegando já alguns agrupamentos considerados estratégicos também, são encontrados agrupamentos menores, mas também com alto nicho de especialização, né, nos últimos 5 anos, focados aí em temas como energia, materiais, saneamento básico, doenças cardiovasculares, e com destaque aí um agrupamento inteiramente dedicado a pesquisas sobre arboviroses, com destaque para pesquisa em Zika e dengue. Pode passar, por favor, Gê. Bom, os resultados dessa nossa modelagem, né, foram, portanto, disponibilizados internamente para um ambiente de análise. Esse ambiente ele permite uma perspectiva 3D, né, sobre essa produção científica brasileira e tem como objetivo turbinar realmente os aprofundamentos aí temáticos verticais sobre cada tema, sendo possível aí a cada agrupamento temático identificar uma nuvem de termos, né, sobre quais são suas principais indexações, um ranking de cooperação internacional que pode ser acompanhado no tempo, os artigos mais citados e alguns outros recursos, como as próprias timelines e os diagramas estratégicos que aparecem aí no campo da direita, que eu vou comentar em breve. Pode passar, por favor. Bom, dando continuidade aos resultados apresentados aí e comentados pelo Antônio, eu vou apresentar um pouco o perfil mais aprofundado de 3 agrupamentos temáticos da ciência brasileira que apresentaram aí um grande destaque para sua enquanto posição estratégica na produção científica nacional nos últimos 5 anos. Começando por educação, o nosso ambiente de monitoramento ele permite verificar características gerais desse agrupamento, né, como o ranking de países em cooperação, como vocês podem ver aí ao lado da imagem, destacando a presença dos Estados Unidos, seguido por Portugal, Espanha e França. Também é possível verificar uma nuvem, né, de quais são seus principais termos de indexação no tempo, e ao lado da direita nós aplicamos uma metodologia de tendências que observa aí a indexação de termos quentes, né, na produção indexada para esse conjunto temático, tentando aí observar quais são possíveis apostas dos pesquisadores para os próximos anos. Na área da educação, a gente conseguiu identificar pesquisas voltadas para a interseccionalidade, pedagogia da alternância, educação do campo, metodologias ativas e aula invertida. Pode seguir, por favor. Uma outra forma também de acompanhar, né, esse agrupamento temático pode ser também feito, seja por via dos diagramas estratégicos, né, ou então
a performance de mapas da ciência entre cooperação de diferentes países. Para citar apenas um, vou comentar aqui sobre os diagramas estratégicos, eles permitem que a gente consiga identificar aí na distribuição dos temas, os temas com maior força motora na produção científica sobre educação, são estes que ocupam aí o quadrante da direita superior, destacando aí como temas motores da produção científica sobre educação, pesquisas relacionadas a treinamento de professores, educação superior, educação ambiental, a própria pesquisa sobre currículo. E também esse mesmo diagrama estratégico, ele permite observar quais são as forças ascendentes na pesquisa sobre educação, indicando aí futuro de possíveis novas especializações, novas pesquisas que podem aparecer aí nos próximos anos na área da educação, no cluster temático sobre educação. E é possível ver aí, enquanto temos ascendentes, né, um conjunto vasto de pesquisas dedicadas a gênero, sexualidade, representações sociais, educação da saúde, linguagem, escrita e alfabetização. Por favor, Gê, pode seguir. Dando continuidade aos agrupamentos, né, o agrupamento de biodiversidade ele também se destaca, como o Antônio comentou, aí dentro do conjunto de pesquisas feitas com participação nacional, ele ocupa aí uma posição muito forte de característica ponte com outros agrupamentos temáticos, né? Ele tem uma boa convergência com outras aplicações da ciência brasileira. Este é o ranking de países em cooperação com o Brasil na área de biodiversidade. Os Estados Unidos sempre muito presente aí na liderança desses rankings, no agrupamento temático sobre biodiversidade, se aproximando aí de 2.000 publicações feitas em cooperação, seguidos pela Inglaterra, França, Alemanha, Espanha. Abaixo a gente consegue uma nuvem dos principais termos de indexação, mostrando aí alguns temas de pesquisa de interesse nos últimos 5 anos, como riqueza ambiental, espécies, florestas, mudanças climáticas. No campo das tendências, como vocês podem ver aí na lâmina ao lado da direita, foram identificadas pesquisas e tendências na área de biodiversidade relacionadas a ilhas oceânicas, ecologia urbana, riqueza funcional, incêndio, restauração em larga escala e macroecologia. Pode seguir, por favor. Os diagramas estratégicos relacionados à biodiversidade mostram aí que a pesquisa feita nesse tema com participação nacional apresenta como força motora as pesquisas sobre mudanças climáticas, sobre a Amazônia, sobre desmatamento, sobre sensoriamento remoto, indicando aí também no campo das pesquisas em ascensão, que se localizam aí no quadrante da esquerda inferior, como promessas para os próximos anos, né? Pesquisas relacionadas à qualidade hídrica, relacionada à gestão de recursos hídricos, eutrofização e até mesmo pesquisas relacionadas à diversidade de beta e aninhamento de espécies. Ao lado da direita é possível ver também um mapa das áreas de cooperação, um instrumento muito utilizado pelo Observatório para identificar aí potenciais agendas de pesquisa entre diferentes países. Trouxemos aí como destaque a cooperação entre Brasil e Austrália. Como vocês podem ver, na área de biodiversidade, uma força motriz de cooperação a própria área de ciências ambientais, mas há um vasto domínio de possibilidade de novas cooperações entre os dois países, por exemplo, na área de biologia marítima e silvicultura. Pode seguir, por favor. Por fim, também apresento para vocês os resultados de mais outros 2 agrupamentos temáticos, né? Um agrupamento voltado para atenção primária e saúde. Eles indicam aí alguns dos temas mais fortes em relação à pesquisa brasileira, destacando aí como tendências pesquisas sobre doenças cardiovasculares, pressão sanguínea, epidemiologia, apresentando aí como aposta para as pesquisas sobre a área de saúde nos próximos anos. Bom, pode seguir, por gentileza, Gê. Pode seguir mais um, por favor. E, ao final, vocês também podem conferir no nosso boletim que está sendo lançado, um capítulo totalmente dedicado à pesquisa sobre coronavírus, né, sobre a pesquisa mundial feita em Covid-19. É possível verificar um acompanhamento da formação desse conjunto de pesquisa no tempo, a identificação dos seus principais clusters temáticos, mostrando aí que, ao fim de 2020, o tema de saúde mental, seguido por medicina clínica e epidemiologia geral, pautaram aí o grande conjunto de pesquisas sobre o tema nos últimos meses. E, por favor, o próximo. Também é possível verificar um monitoramento internacional, né, sobre a pesquisa feita em relação à Covid-19, mostrando aí a participação por diferentes países, sinalizando, inclusive, que os Estados Unidos já superou em muita produção chinesa sobre o tema. No próprio boletim, vocês podem conferir também alguns cards, né, que refletem aí algumas das principais preocupações por tema sobre a pesquisa feita em Covid, e, por fim, um diagrama estratégico ao final, mostrando aí como foi a pesquisa de Covid no ano passado,
mostrando que, enquanto tema motor, se dedicaram às pesquisas relacionadas à disseminação, né, em saúde pública, e como pesquisas na ascensão, que provavelmente vão pautar a agenda pública neste ano e no próximo ano, as pesquisas relacionadas a potenciais fármacos candidatos aí ao tratamento da Covid. Bom, é isso, eu gostaria de agradecer, espero que vocês tenham uma boa leitura do material. Nós estamos trabalhando para, ao fim do ano, ainda lançar a plataforma virtual que eu exibi a vocês e um boletim totalmente dedicado à ciência no mundo. Obrigado. Muito obrigada, Marcelo, pela apresentação. E agora, para falar sobre nanopartículas, o presente e o futuro, convidamos o professor e coordenador científico do Laboratório de Química Sólido do Instituto de Química da Unicamp, Estudos Avançados do Senai, Cimatec, em Salvador, na Bahia. Professor Oswaldo Luiz Alves. Por favor, professor, a palavra é sua. Muito obrigado, Elaine. É um grande prazer estar com todos aqui. E, em nome do diretor do CGE, eu gostaria de cumprimentar todas as autoridades aqui presentes nesse webinário, bem como as minhas duas amigas, né? A professora Cabral e professora Helena Nader, certo? Que fizeram excelentes apresentações e excelentes comentários com relação, sobretudo, ao momento que estamos vivendo, e também fizeram referência a essa perda, essa grande perda que tivemos, que foi exatamente o passamento do professor Sérgio Mascarenhas. Muito bem, eu vou fazer algum comentário que está dentro de um recorte geral, certo, que foi apresentado como resultado dos trabalhos desse observatório. O primeiro slide, por gentileza. Não poderia, antes de começar a fazer essas observações, fazer alguma observação geral sobre a nanotecnologia, para simplesmente colocar o substrato onde essas atividades de pesquisa e de desenvolvimento ocorrem. E, quando falamos em nanotecnologia, talvez a primeira situação que se coloca é exatamente a questão do tamanho, porque, na verdade, as propriedades que nós observamos nas chamadas nanopartículas, que desde já coloco como elementos fundamentais, elementos como se fosse exatamente a própria alma da nanotecnologia, né? Sempre temos essa situação onde temos que trabalhar um pouquinho com a ideia de tamanho. As velhas gerações, né, sempre pensavam em números positivos para essas potências aqui. Então, nossos heróis de antigamente, certo, na verdade, eram aqueles heróis que iam para o espaço sideral, quer dizer, distâncias cada vez mais monumentais e assim por diante. Mas, nesse momento, século XXI, né, exatamente as coisas muito pequenas passaram a ter uma importância muito grande, porque trouxeram uma disrupção bastante significativa, inclusive na maneira de se fazer ciência e da maneira de se observar a ciência. Nesse caso, então, a nanotecnologia tem, né, como uma das suas situações características e únicas de operar dentro de uma região de tamanho, dentro de uma escala de tamanho que nós chamamos de um nanômetro. E o nanômetro, na verdade, é 10 a menos 9 do metro, ou seja, o bilionésimo do metro, e nessa escala de tamanho nós estamos efetivamente na escala dos átomos. Para termos uma ideia, por exemplo, o menor átomo que nós temos é o átomo de hidrogênio, que tem de diâmetro 0,1 nanômetro, de maneira que para ter 1 nanômetro, eu preciso alinhar 10 átomos de hidrogênio, certo? Para conseguir, então, esse bilionésimo do metro, ou seja, da ordem de 60 a 70 mil vezes menor do que o diâmetro de um fio de cabelo. Portanto, toda essa ciência chamada nanotecnologia, ela tem uma forte dependência da escala de tamanho, porque é exatamente nessa escala que observamos os fenômenos que deram esse status à nanotecnologia de ser considerada efetivamente uma tecnologia portadora de futuro e que tem uma proximidade muito grande com a inovação. O próximo slide, por favor. Aqui, para termos uma ideia de como essas coisas acontecem, apenas um exemplo bastante pedagógico dessa situação.
que é exatamente quando nós atingimos a escala nanométrica, existe uma modificação muito grande das propriedades químicas, físicas, até biológicas, certo, dos sistemas. Porque, na verdade, nós atingimos uma situação onde nós ficamos numa situação, uma faixa, vamos dizer assim, intermediária entre as moléculas e os átomos. E aqui nós temos um exemplo bastante interessante do seleneto de cádmio, que é um semicondutor muito utilizado, certo, na eletrônica moderna, e nós verificamos uma coisa bastante interessante. Quando essas partículas têm da ordem de 2 nanômetros, certo, ela apresenta essa cor. Quando ela tem 3 nanômetros, ela apresenta essa cor. Quando ela tem 5 nanômetros, apresenta essa cor. E quando ela tem 7 nanômetros, ela apresenta essa cor. Então, veja, trata-se da mesma substância, mas, na verdade, dependendo do tamanho do agregado de átomos que nós temos propriedades ópticas que são completamente diferentes. E toda vez que nós temos essas variações importantes de coloração, isso estão associados efetivamente, certo, a uma natureza, vou dizer assim, diferente dos átomos e suas interações, de tal sorte, certo, que essas absorções que na verdade acabam, certo, comunicando as cores, estão associadas a transições eletrônicas essas que são dependentes e fortemente dependentes do tamanho desses agregados, né? Então, o tamanho se manifesta aqui de uma maneira absolutamente preponderante. Mas muitas das propriedades das nanopartículas não só são dependentes da questão do tamanho, mas a questão da morfologia, e muitos sistemas têm apresentado até situações onde a topologia passa a ser um dado bastante importante juntamente com essa questão de tamanho. Muito bem. Próximo slide, por favor. Aqui é muito importante esse slide porque mostra exatamente essa rede absolutamente fantástica da nanotecnologia e, consequentemente, certo, do seu elemento principal, que são os nanomateriais. E nós podemos verificar, certo, que essa rede contempla várias áreas do conhecimento. Quer dizer, nós temos aqui esse centro onde nós temos os materiais, portanto, os nanomateriais, as nanopartículas, e isso, de certa forma, tem um imbricamento com um número muito grande, certo, de áreas do conhecimento, onde nós temos aqui, na proximidade, na maior proximidade, nós temos a computação, nós temos a física, nós temos a engenharia, nós temos a própria ciência dos materiais, temos aqui a química, aqui já temos o meio ambiente, e à medida, certo, que essa rede vai se espalhando, aparecem os aspectos ligados à ecologia, à agricultura, biomédicas, sistemas cognitivos, saúde, medicina clínica, doenças infecciosas, etc. E nós verificamos, então, certo, já claramente nessa rede, que a questão associada exatamente às ciências da vida começa a ser absolutamente preponderante nas aplicações das nanopartículas e, consequentemente, na aplicação da nanotecnologia. Então, é muito ilustrativo essa rede, porque mostra efetivamente a questão pervasiva da nanotecnologia, certo, para todas essas áreas do conhecimento, com especial atenção, portanto, essa questão que está relacionada exatamente às ciências da vida. Muito bem, vale também destacar, certo, nessa rede que nós estamos observando, né, exatamente uma situação que se coloca de forma efetiva, ou seja, os países que não dominam a produção de nanomateriais, né, de nanopartículas, têm pouquíssima chance, certo, de poder dar contribuições importantes à ciência associada a essas nanopartículas, como também, certo, pouquíssimas possibilidades de entrar para o aspecto que vem acoplado a tudo isso, que é a própria inovação, né? E como nós temos essa pervasividade muito grande entre todas essas áreas, é claro que nesses encontros, nesses recobrimentos, nós vamos ter possibilidades extremamente interessantes para que a inovação apareça, né? Não só a inovação
vamos dizer assim, mais simples, aquela que simplesmente é usada para melhorar algumas coisas existentes, mas também, e sobretudo, e essa que nos parece muito importante, que é exatamente a inovação disruptiva. O próximo slide, por favor. Aqui, só para a gente poder situar um pouco, né, e entender, talvez, minimamente, por que nanomateriais, né, e nanopartículas apareceram de uma maneira bastante destacada nesse estudo que foi feito pelo observatório, né? Na verdade, existem várias nanopartículas que têm um status muito grande dentro dos desenvolvimentos atuais da nanotecnologia. As nanopartículas de ouro, por exemplo, né, que já vem há bastante tempo sendo utilizada como até ideias gerais de nanomedicina, um dos primeiros testes rápidos que nós tivemos do SARS-CoV-2, exatamente usa nanopartículas de ouro, né? Na verdade, o SARS-CoV-2 é uma nanopartícula excepcional, né? Ela tem aproximadamente 100 nanômetros, certo? E todos nós sentimos exatamente os efeitos deletérios, certo, dessa nanopartícula até certo ponto diabólica, vamos dizer assim. Então, nós temos as nanopartículas de ouro, as nanopartículas de prata, que abriram novos segmentos no sentido dos aspectos antibacterianos, certo? E até virucidas em alguns casos. As nanopartículas de óxido, principalmente TiO2, ZNO e óxidos relacionados ao cobre. Os quantum dots, né, que realmente começaram como coisas absolutamente, vamos dizer assim, estranhas, né, por causa das suas propriedades, que são extremamente interessantes, sobretudo do ponto de vista das propriedades ópticas, né, e que hoje estão nos televisores que são mais usados, ou a última geração de telas, né, que já usam quantum dots, de maneira que essa palavra já está, de certa forma, incorporada, certo, ao inconsciente coletivo, certo, das pessoas que veem televisão e veem, eventualmente, as peças de marketing que são feitas com a autorização desse ente da nanotecnologia. E nós temos uma questão muito importante, que são os novos carbonos, que são os fullerenos, né? Começaram com os fullerenos, nanotubos de carbono, grafeno e derivados, e hoje nós temos, certo, uma série de outros materiais, certo, extremamente interessantes, que têm como característica, principalmente, o grafeno e seus derivados, que é uma situação de ter vamos dizer assim, uma dimensionalidade, uma bidimensionalidade, melhor dizendo, que faz com que nós tenhamos excelentes propriedades eletrônicas e já se vaticina, de certa forma, a possibilidade de, por exemplo, o grafeno e os seus óxidos, por exemplo, serem utilizados em nanomedicina como drug delivery, certo? De vários tipos de fármacos com diferentes características, certo? Tirando partido, então, da possibilidade deles serem carreados para o tratamentos de diferentes tipos de doenças, né? Nós temos os carbon dots, que são pontinhos, né, de carbono, mas que têm a característica de serem fluorescentes, portanto, eles podem ser utilizados em várias situações. E temos essa família que começa a crescer muito, que são os materiais 2D. Nós até dizemos que são os materiais para além do óxido de grafeno e do grafeno. Então, nós temos o boroceno, o fosforeno, certo? Que são, então, sistemas bidimensionais constituídos de uma única camada, na maioria das vezes, e constituída de um único átomo, ou átomo de boro, ou átomo de fósforo, ou siliceno, como é o caso do material bidimensional envolvendo átomos de silício. Então, esses aspectos que eu coloquei aqui estariam, então, dentro do presente, né, das nanopartículas, desses estudos da nanopartícula, observando exatamente aquela rede, certo, que eu acabei de mostrar. Mas tudo isso está dentro de um contexto ainda de inovação incremental, ou seja, esses sistemas são utilizados, na maioria das vezes, para melhorar a performance de outros sistemas, fazer substituições, enfim.
ainda dentro de uma perspectiva de inovação incremental, mas que também é importante, né? A inovação incremental faz parte de todo esse processo de inovação. Então, isso seria, de certa forma, a consideração do presente. Mas o próximo slide, nós vamos exatamente para o futuro. Mais um minuto, professor. Mais um minuto. E no caso do futuro, o que nós temos é exatamente uma situação nova, uma situação absolutamente disruptiva, ou seja, nanosistemas de nanopartículas. Quer dizer, trabalhar essas nanopartículas de forma associada, de modo que nós podemos tirar partido de efeitos cooperativos, de efeitos sinergísticos, né, que nós não sabemos. Na maioria dos casos, nós usamos um tipo de nanopartícula e vemos quais são os efeitos que isso pode trazer. Mas aqui, efetivamente, fica claro que nós precisamos aprender muito quando nós entrarmos dentro dessa questão absolutamente disruptiva, que é exatamente nanosistemas de nanopartículas. Usar, então, esses efeitos sinergísticos e cooperativos para gerar sistemas até com propriedades absolutamente únicas que nunca foram observadas. O próximo slide, para terminar, duas observações extremamente importantes, que são duas aplicações de dois conceitos emergentes na área de nanotecnologia e, consequentemente, abarcando também a questão das nanopartículas. É a questão do Safe by Design, ou seja, você trabalhar com segurança desde o início do processo de produção das nanopartículas, portanto, das matérias-primas, até o seu final, entendendo por esse processo tudo aquilo que nós chamamos de ciclo de vida, e sabermos exatamente, ou prognosticarmos, de certa maneira, como nós vamos encerrar a vida dessas nanopartículas. Se elas vão novamente ter uma nova vida através de uma nova aplicação, ou como é que elas estarão dentro de um processo relacionado com a questão da sustentabilidade. E temos um outro conceito extremamente importante, porque a questão dos riscos das nanopartículas é uma questão presente. Nós precisamos fazer todos os esforços para entender os impactos das nanopartículas sobre o meio ambiente e sobre o homem. De maneira que surge uma nova, vamos dizer assim, vertente de trabalhos, de fazer ciência, que nós chamamos de Science for Regulators. Ou seja, são laboratórios que geram dados científicos relacionados com os aspectos de riscos da própria nanotecnologia, tirando partido de uma disciplina nova que nós chamamos de nanotoxicologia e que transferem essas informações para os legisladores para que as leis possam ser concebidas de modo a gente ter uma regulação mundial da nanotecnologia, não uma regulação simplesmente nacional, né? Porque como se trata de coisas de transferências vamos dizer assim, de produtos, etc., nós precisamos ter uma linguagem harmonizada que permita, certo, que essas trocas comerciais possam ocorrer dentro do mesmo universo jurídico de governança. Então, esse aspecto também se coloca como aspecto extremamente importante e que é um desafio imenso, certo? Esses dois aspectos aqui colocados, né? Porque isso tudo certamente levará a nanotecnologia a uma aplicação absolutamente responsável, tendo os seus riscos efetivamente administrados, né? Porque toda tecnologia nova, certo, tem isso, mas até o momento não vimos nenhum caso onde existiu alguma situação específica epidemiológica ligada ao uso das nanopartículas, de maneira que eu vejo como futuro, certo, exatamente essas questões que eu coloquei disruptivas de sistemas de nanopartículas e uma aplicação em profundidade dos conceitos de Safe by Design e de Science for Regulators. Gostaria, então, com isso, terminar a minha apresentação, parabenizar o CGE por essa brilhante iniciativa e fiquei também muito contente de rever vários colegas do CGE, como o Márcio e outros colegas que, já em 2005, quando fizemos o primeiro documento sobre nanotecnologia para o CGE, tivemos a oportunidade de compartilhar várias ideias e vários conhecimentos.
Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada, professor, muito obrigada pela sua apresentação. E neste momento, então, para falar sobre os indicadores da geografia da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, a proposta do OCTE, convidamos Mariano Macedo, professor da da Universidade Federal do Paraná, docente do programa de pós-graduação em planejamento urbano. Professor Mariano, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estar presente nesse seminário com a apresentação de mais um dos bons resultados das atividades do CGE. Vou apresentar para vocês a proposta do observatório referente aos indicadores da geografia da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. Por favor, Genilda. Por que o CGE está entrando nessa seara? Quais são os objetivos desses indicadores? São os seguintes: avaliar o potencial e os gargalos das diferentes grandes regiões brasileiras e unidades da federação, no que se refere às variáveis chaves que condicionam a dinâmica da área de ciência, tecnologia e inovação, dada a sua relevância para o desenvolvimento regional e local. A gente geralmente trabalha com grandes médias nacionais, mas a gente sabe que o Brasil é muito heterogêneo, a gente tem que, portanto, fazer um foco também nas grandes regiões brasileiras e unidades da federação. Outro objetivo é estabelecer referências para os eixos de intervenção da Política Nacional de Desenvolvimento Regional, em particular, os seguintes: desenvolvimento produtivo e ciência, tecnologia e inovação. Outro objetivo: orientar as definições, princípios e eixos da Política Nacional de Inovação, e aí a Estratégia Nacional de Inovação. Em particular, orientar a observância das desigualdades regionais na formulação e implementação de políticas de inovação, orientar o alinhamento entre programas e ações de fomento à inovação promovida pelos órgãos e entidades públicas, federais, regionais e estaduais, e orientar a formulação dos planos setoriais e temáticos de inovação. Vamos lá, Genilda. Esses indicadores também visam destacar, e isso é um foco que a gente está procurando explorar essas possibilidades, destacar os elos de relações entre empresas e instituições de ciência e tecnologia, um dos gargalos do Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação. Bom, do ponto de vista metodológico, os indicadores são sistematizados conforme uma tipologia que se refere às diferentes naturezas que suas variáveis apresentam frente à dinâmica de sistemas de ciência, tecnologia e inovação. Tipologias são essas: indicadores de insumos, de processos, resultados e impactos. Cada uma dessas naturezas de indicadores contam com diferentes dimensões e cada uma das dimensões com seus respectivos indicadores, conforme eu vou mostrar para vocês a seguir. Genilda? Aqui eu vou apresentar alguns exemplos de indicadores cujas possibilidades estamos explorando. E eu vou chamar a atenção para vocês que os indicadores em vermelho, eles são todos produzidos internamente pelo observatório, fruto do esforço aí da equipe técnica pertinente a esse observatório. Os indicadores da natureza, indicadores de insumo. Olha, eu tenho tradicionalmente que a gente trabalha, que tem a ver com os dispêndios em P&D das unidades de federação, em relação às suas receitas totais, por região, total do Brasil, etc. Isso é um trabalho enorme que o MCT, o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, faz e disponibiliza recorrentemente lá no site. Mas no que se refere também ao indicador de insumo, financiamento, nós estamos explorando as possibilidades de recorrermos ao valor das operações contratadas pelo BNDES e direcionadas à inovação em empresas, aí também por unidade de federação, região, em relação ao total desse valor no Brasil. Financiamento ainda, estamos aí recorrendo ao valor dos projetos contratados junto à FINEP por parte de entidades empresariais, fundações privadas
e organizações sociais, também por unidade, federação, região, etc. Em suma, outro indicador, dispêndio das entidades empresariais em P&D. A gente tem um indicador muito tradicional que vem lá da Pintec, que é o dispêndio das empresas inovadoras, das indústrias extrativas de transformação, em atividades internas e aquisições externas de P&D, com proporção de suas receitas líquidas, isso tem por unidade da federação, região Brasil, etc. Mas, além desse indicador da Pintec, nós estamos aí explorando as possibilidades de um indicador chamado pessoal empregado em ocupações técnicos científicos nas entidades empresariais. A gente chama esse indicador de POTEC. Aí, por grupo de 1.000 empregados, unidade de federação, regiões do Brasil, etc. Esse indicador vem lá essas informações que possibilitam o cálculo desse indicador vêm da AIS. E a grandeza desse POTEC é considerado como a proxy dos dispêndios empresariais em P&D, segundo o trabalho do Araújo, lá no IPEA. Ainda como insumo, estamos recorrendo à sistematização de informações, de formação de mestres e doutores. É um trabalho que o CGE faz há anos, né, a partir da RAIS, e aí a gente tem também informações que possibilitam a gente formular indicadores referentes ao número de mestres e doutores titulados por 100.000 habitantes nas unidades de federação, regiões do Brasil, etc. Vamos lá, Genilda. Indicador de processo. Rede de cooperação, em geral, você tem processo de inovação, você tem cooperação, empresas, ICTs, etc. Você tem um indicador que tradicionalmente vem da Pintec, que é a taxa de cooperação para a inovação das empresas, com ICTs, etc. E aí a gente pode sistematizar por unidade de federação, região, Brasil, etc., lá da Pintec, que é realizada pelo IBGE. Mas nós estamos explorando aqui também possibilidade de 2 indicadores que são gerados, a gente está procurando sistematizá-los internamente, que é o percentual, que é o valor das bolsas para pesquisadores concedidas pelo CNPq e condicionadas a algum vínculo com empresas. A gente tem essas informações que a gente pode sistematizar por unidade de federação em regiões. E também estamos recorrendo às informações relativas aos grupos de pesquisa do CNPq, do Diretório de Grupos de Pesquisa, grupos que venham apresentar parcerias com empresas em relação ao total desses grupos, em cada uma das unidades da federação, regiões, etc. Isso aqui é uma novidade, a gente está explorando essa base do Diretório de Grupos de Pesquisa do CNPq, de forma a identificar indicadores de processo, né? E, no caso aqui, de rede de cooperação, ICT, empresas, etc. Indicadores de resultado. A gente tem os indicadores em relação à produção científica e tecnológica, tem um que é tradicionalmente sistematizado pelo Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, se refere ao número de pedidos de patentes de invenção depositadas no INPI, em relação à população, por unidade da federação, e estamos aqui explorando as possibilidades também de recorrer ao número de publicações científicas de docentes vinculados a programas de pós-graduação existentes nas unidades de federação para cada 1.000 habitantes. Vamos lá? De impacto. Bom, o principal indicador de impacto é a inovação nas empresas. A gente pode recorrer aí às informações da Pintec, que é a taxa de inovação de produto e processo, tem informações lá por unidade de federação, regiões, Brasil, etc. Um outro indicador de impacto aí tem a ver com a base de recursos humanos para ciência, tecnologia e informação que o CGE sistematiza, é referente ao emprego de mestres e doutores. A gente avalia nas unidades de federação, regiões, etc., o percentual de mestres e doutores empregados na indústria de transformação em serviços de maior intensidade de conhecimento em relação ao total de 1.000 empregados nessas atividades. Isso mostra, isso aqui em alguns estudos que a gente vem fazendo no CGE, mostra que esse percentual é altamente correlacionado à intensidade de P&D desses segmentos de atividade produtiva. Outro indicador, esse é um indicador também que a gente está tentando ver até que ponto ele pode nos fornecer elementos de análise,
que a intensidade de crescimento do número de microestabelecimentos nas atividades de desenvolvimento de programas de computador e serviços de tecnologia de informação em relação ao crescimento do número total de estabelecimento dessas atividades por unidade da Federação e Regiões do Brasil. A gente está aqui explorando a hipótese de que uma grande intensidade de crescimento no número desses microestabelecimentos vinculados às atividades relativas às tecnologias de informação e comunicação em relação ao número total de estabelecimentos pode nos dar alguma pista de entender ou de observar esse movimento relativo a, vamos dizer, alguma aproximação com as startups, essas coisas. E, finalmente, tem o desempenho do comércio exterior, que é um indicador relativamente tradicional, que é o percentual do valor das exportações de mercadorias de alta e média, alta intensidade tecnológica, no total das exportações das unidades de federação. Aqui, a novidade do observatório é que a gente está sistematizando as exportações de mercadorias de alta e média alta intensidade tecnológica com base na metodologia do OCDE, divulgada em 2016. Então, é uma metodologia assim, bem sofisticada em relação às anteriores, as anteriormente vinham sendo utilizadas. Mais um. Aqui é a forma pelo qual a gente está tentando promover a visualização e permitir uma interatividade com esse conjunto de indicadores da geografia da ciência e tecnologia e inovação no Brasil. As aletas externas se referem às diferentes de natureza dos indicadores, insumo, processo, resultado e impacto. As segundas internas se referem às diferentes dimensões que os indicadores têm, segundo as várias naturezas, e as aletas mais internas ainda desse círculo se refere ao conjunto de indicadores relativos a cada dimensão. Todos os indicadores são normalizados, de certa forma, cada área que a gente vai observar aqui, por exemplo, vai ser relativa ao conjunto, né, de indicadores de uma determinada unidade da federação, grande região brasileira, né? E essas áreas vão refletir, vamos dizer assim, os potenciais e fragilidades de cada unidade da federação em relação aos seus respectivos indicadores, né, de insumo, processo, impacto e resultado e impacto. Isso é uma solução metodológica que a gente vai ver que a gente pode comparar a situação de um estado com outro, superpondo as áreas, né, do radar, né, desse radar de cada unidade da federação, e, de certa forma, essas áreas, a sua conformação, né, maior num ponto, menor no outro, é como se fosse um indicador composto sintético, né, do conjunto de indicadores de ciência, tecnologia e inovação pertinentes a cada estado e região. Finalmente, eu vou discorrer rapidamente sobre os novos desafios que o Observatório está colocando para 2021 e 2022. Vamos lá, Genilda. Isso aí. Mais um minuto, professor. Tá certo. Nós estamos recorrendo à nova edição do Manual de Oslo, que é 2018, e ele fala, nós temos que entender e levar a mensuração de indicadores de inovação mais além das empresas. E o Manual de Oslo fala, nós temos que estar atento também a inovações no governo, nas organizações sem fins lucrativos, que servem às famílias, e nas próprias famílias. E, nesse contexto aqui, o Manual de Oslo está chamando a atenção da importância das inovações ditas sociais, das inovações sociais. Nós vamos também avançar na análise e sistematização de indicadores sobre o processo de digitalização da economia e da sociedade, também uma recomendação do Manual de Oslo 2018. Avançar nos indicadores de produção científica e tecnológica, essa metodologia que o Marcelo apresentou, relativa às tecnologias emergentes, vamos dizer assim, vinculadas ao padrão 4.0, indústria 4.0, agricultura 4.0, etc. E estamos aí muito animados com o desenvolvimento de indicadores relativos aos instrumentos de estímulo às inovações, à inovação das empresas, conforme definidos lá pela Lei de Inovação, fazer um painel, olha, o quanto está indo para a subvenção econômica, como instrumento de apoio, de estímulo à inovação das empresas, quanto está indo de financiamento, de encomenda tecnológica, recorremos a RUB lá, de encomendas tecnológicas, a BDI já
já apresenta, quando está indo de incentivos fiscais, de fundos de participação, investimentos, que vão ganhar um pouco mais de vigor, possivelmente, com a sanção do novo marco legal das startups, dentre outros instrumentos que estão lá previstos na Lei de Inovação. Esses indicadores vão permitir identificar a evolução da importância relativa de cada um desses instrumentos no valor total de recursos destinados a fomento à inovação das empresas no Brasil. É isso aí. A gente agradece os comentários e sugestões por parte de todos. Muito obrigado. Muito obrigada, professor Mariano, muito obrigada. Bem, agradecemos também a todos os nossos parceiros, né, pelas apresentações desse trabalho, que apenas se inicia. Bem, hoje foi lançado, então, o primeiro boletim que será divulgado anualmente aos nossos parceiros do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia. Neste momento, para fechar a nossa programação, gostaríamos de convidar a todos os nossos palestrantes para abrirem a câmera e deixarem uma mensagem final ao público que nos assiste. Porém, solicitamos, né, que devido ao horário, sejam falas breves, de aí 30 segundos. E gostaria de começar já com o Sávio, por gentileza, Sávio. Obrigado, Elaine, obrigado a todos por essa excelente apresentação. Parabéns novamente ao CGE pela iniciativa, achados super importantes e que vão contribuir fundamentalmente para o planejamento, a gestão da ciência e tecnologia. Como bem a professora Helena Lader colocou, a gente precisa planejar a próxima ENCT e esses dados, essas informações serão de relevância inestimável, né? Uma palavra também, né, sobre o professor Sérgio Mascarenhas e a perda para todos nós desse grande homem. Parabéns ao CGE novamente. Obrigada, professora Fernanda. Bem, mais uma vez, foi uma satisfação ver o resultado final desse trabalho e eu queria parabenizar tanto o presidente do CGE, mas a liderança da Adriana e a todos que participaram e que apresentaram aqui os resultados. Eu acho que são resultados importantes e que cada vez mais o observatório poderá contribuir nesse sentido. Era só isso. Obrigada por participar. Obrigada. Professora Helena. Obrigada, Adriana. Parabéns a você, parabéns a todos. E eu vou deixar ainda um pedido. Além de tudo que a Fernanda já colocou, eu acho importante a gente ter as medidas de impacto das publicações, porque essa é uma crítica feita de forma leviana por algumas pessoas que não levam em consideração dimensões, e eu acho que vindo de uma instituição com a credibilidade como a do CGE, a gente pode responder de forma clara a todos. Parabéns, Adriana, e a todos. Obrigada. Professor Oswaldo. Bem, eu gostaria de parabenizar mais uma vez o CGE por essa iniciativa. Efetivamente, temos um material de grande qualidade que poderá nortear, certamente, várias decisões com relação às políticas públicas. E confesso também que me surpreendi bastante, certo, com usando materiais aparecerem com esse destaque dentro desse conjunto, e só posso acreditar a essa situação aos programas do Ministério, principalmente o programa Cisnano, que foi exatamente o programa que, de certa forma, criou todas as condições para que essa área tivesse esse destaque que foi apresentado no relatório. Parabéns a todos pelo magnífico trabalho. Obrigada. Professor Antônio? Queria apenas registrar meu agradecimento por participar desse projeto tão estimulante, tão inovador metodologicamente, com perguntas tão interessantes na ciência brasileira, e enfim, convidar todos para participar dessa conversa trans, multidisciplinar, que exige, enfim, né, entender o que é a ciência brasileira. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada, Antônio. Professor Mariano?
Bom, eu também agradeço a oportunidade de participar dessas iniciativas do CGE. É um processo de aprendizado de todos nós, e vou destacar algo que muitas vezes não aparece como resultado, e que o CGE também está considerando como muito relevante. Por trás de todas essas atividades, tem a formação, né, de novos técnicos, de novas competências nessa área. Tem muita gente jovem lá dentro do CGE, né, se dedicando a um trabalho muito árduo, minucioso, e que vão ser aí o pessoal que vai carregar esse andor, né, dos indicadores em relação, né, ao nosso futuro. Ok? Obrigada. Marcelo? Obrigado, Elaine. Eu gostaria de agradecer a todos os envolvidos e enfatizar que a interação entre os especialistas, gestores e membros do observatório é fundamental para agregar ainda mais valor ao nosso monitoramento. Espero que o material possa incentivar novas perguntas e novos desafios. Sim, obrigada, Marcelo. Adriana? Então, quero agradecer novamente a todos aqui por essa rica colaboração e construção. Como eu disse, a perspectiva é que o observatório se transforme num espaço de construção e reflexão coletiva, onde mais do que respostas, né, as pessoas, sejam gestores, pesquisadores, estudantes, possam também construir essas novas perguntas que ajudam a construir o futuro do nosso país. Eu espero que esse primeiro boletim contribua com isso e que vocês usem bastante desse resultado desse nosso trabalho. Obrigada a todos. Obrigada. Por favor, Márcio. Obrigado, Elaine, obrigado a todos os participantes, e, em particular, a todos aqueles que têm dedicado aí seu trabalho ao desenvolvimento dessa grande arquitetura, né, de informação que procura gerar resultados que permitam a gente analisar, ao longo do tempo, a evolução do nosso Sistema Nacional de Ciência, de Tecnologia e Inovação. Como sabemos, se sofistica a cada dia que passa, tornando essa tarefa altamente dependente de métodos e ferramentas conceitualmente muito bem fundamentadas que permitam que esse trabalho seja da qualidade que o nosso país precisa para apontar caminhos e políticas públicas na área da ciência, da tecnologia e da inovação. Muitas das demandas, Fernanda, Helena, já foram muito bem anotadas, algumas, como vocês, acredito, já viram, estão sendo, inclusive, já encaminhadas, né? E vamos procurar dar respostas muito consistentes a todas elas, mas também deixar claro que o centro, além de reagir às demandas extremamente importantes, ele procura ter uma atitude proativa também, apontar caminhos, apontar direções, apontar ângulos de visão que não necessariamente estejam ainda sendo percebidos pelos principais atores do sistema. E é nesse caminho que a gente vai, com o apoio do Ministério da Ciência, da Tecnologia e Inovações, viu, Sávio, construindo essa grande plataforma de análise para políticas públicas nessa área tão importante para o nosso país. Transmita, por favor, Sávio, ao secretário Marcelo Morales, ao ministro, com quem teremos a oportunidade de conversar sobre esse tema, o nosso agradecimento pelo apoio e pelo fomento a atividades como essa. Ou seja, reage a uma ação de fomento a partir do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações e também do MEC, na medida em que cruzamos muitos dados que são de interesse também para a área de educação. Então, é um agradecimento muito forte. Gostei demais do comentário que foi feito à juventude da nossa equipe, né? É um grupo extremamente motivado, com uma energia positiva extremamente interessante, que faz essa combinação virtuosa, Oswaldo, de quem está começando, por quem já caminhou por algum período e que, portanto, né, acaba gerando esse ambiente de aprendizagem tão importante como esse que o OCT oferece. Não posso agradecer melhor, né, a contribuição de todos vocês para isso que nós apresentamos hoje e vamos continuar apresentando ao longo da nossa história. Muito obrigado, uma boa tarde já para todos e nos encontramos em uma nova oportunidade em breve. Ok, então, muito obrigada. Obrigada a presença de todas e de todos.
Informamos que logo mais a gravação desse evento será disponibilizada no YouTube do CGE. Aproveitamos a oportunidade para convidar a todas e a todos para o webinar Panorama da Produção Científica em Bioeconomia no Brasil e no Mundo, que acontecerá no dia 22 de junho próximo, onde será lançada a primeira edição do boletim temático em bioeconomia. Bem, sigam o CGE nas nossas redes sociais, @CGE_oficial, no Twitter, no Instagram, no Facebook e no YouTube. E fiquem por dentro das nossas notícias e dos nossos próximos eventos. Tenham todos um bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Saudáveis. Boa tarde.